Olá, meu nome é Vitor e junto com a Larissa e com o João, a gente faz parte do grupo 7 e a gente basicamente vai falar sobre a entrevista que a gente fez acerca de educação sexual em sala de aula. A gente entrevistou a professora Luciana Kigerato, ela é formada em Ciências Biológicas pela USP, ela iniciou a graduação dela em 2007, atualmente ela tem 33 anos e ao longo da vida acadêmica dela, ela já passou por várias turmas, seja da EJA, do cursinho da Poli, da Etapa, do Objetivo e hoje ela se encontra no Poliedro. Ela dá aula há 10 anos e ela hoje leciona aulas para cursinho e também para o terceiro ano do ensino médio. Em relação aos objetivos que a gente tem da entrevista, o nosso projeto basicamente busca compreender como que é feita as aulas sobre educação sexual para os alunos do ensino médio e do cursinho também, tendo em vista que esse assunto, infelizmente, ele ainda é visto como polêmico, carregando um estigma social que dificulta a discussão e a compreensão que a gente tem na sala de aula acerca desse assunto. E a questão é que ele é urgente, principalmente para os jovens que estão começando a sua vida sexual. E mais do que nunca precisam dessa informação para entender métodos contraceptivos, gravidez e STs, por exemplo. Em relação à reflexão que a gente fez conversando com a professora, a gente percebe que esse estigma social ele atrapalha tanto os discentes quanto os docentes a abordar esse assunto que é tão importante. E também ficou claro que, com o passar das gerações, foi mudando esse debate. Esse tabu ele foi sendo desconstruído e foi facilitado a discussão de uma maneira mais saudável e mais fluida. Foi criando-se uma atmosfera confortável, onde as dúvidas e as angústias que os alunos tinham em relação a esses assuntos podiam ser respondidas de forma séria e sem a responsabilidade e sem também o julgamento em relação aos outros que estão à volta das pessoas que estão perguntando sobre esses temas tão delicados. Na primeira questão, nós tratamos acerca da estratégia didática. Assim, a professora explica que tanto no ensino médio quanto no cursinho, a aula é expositiva e focada na fisiologia humana, abordando o sistema genital, reprodução e métodos contraceptivos. A aula ela é preparada para que as perguntas sejam feitas, para que o aluno fique confortável de perguntar, principalmente sobre métodos contraceptivos. No cursinho, eles usam dos bilhetes anônimos para driblar principalmente a vergonha que os alunos têm do assunto e tornar ainda mais leve e engraçada a aula. Na questão 2, abordamos o estigma sobre a educação sexual e a professora explica que o tabu afetava mais no início da sua carreira, quando ela tinha medo de ser demitida por já ter tido conflito com os pais dos alunos. Atualmente, ela se sente mais confortável dando aula sobre o assunto porque ela tem o apoio da coordenação da escola. Por isso, ela se sente livre para aplicar diversas atividades, como, por exemplo, utilizar um desodorante para ensinar a colocar uma camisinha, coisa que ela nunca faria no início da carreira dela sem o devido apoio da escola. Na questão 3, nós estamos sobre a motivação e o pré-vestibular. E a Kiregato, ela aponta que esse tema está previsto no cronograma de aulas, só que de uma forma bem mais curta. Entretanto, desde que começou a trabalhar com a educação, ela percebeu que era uma área muito com pouca informação disponível para os adolescentes, que é a fase que mais precisa desse assunto, e por isso ela decidiu aumentar a carga horária do tema, para que pudesse estabelecer uma conexão maior com os alunos dela, e assim ela sente que pode fazer realmente diferença na vida deles. Na quarta questão, a gente debateu com a professora qual que é a importância de você trazer esse debate para dentro da sala de aula e, além disso, como que isso impacta a sociedade. Então, foi muito interessante porque a gente discutiu principalmente que ela bate muito forte na tecla de discutir métodos contraceptivos, principalmente o uso da pílula, que é uma coisa muito comum e que as pessoas, eventualmente, quando começam a vida sexual, tendem a usar rotineiramente, mas não entendem necessariamente os benefícios e os riscos. Então, a gente sabe que tem uma série de problemas que você pode trazer e uma série de coisas que você pode tomar e acabar tendo como consequência. Isso é muito interessante porque também traz um debate que a gente não tinha entendido antes e agora a gente tem acesso à informação, que é como isso não necessariamente é um discurso de classe, no sentido de, hoje eu trabalho com pessoas, com alunos que são de classes sociais elevadas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm acesso à informação, estão nos melhores colégios, têm internet, têm computador, e mesmo tendo acesso a toda essa informação a 2, 3 toques de distância, não entendem o uso da pílula, não entendem a maneira correta de usar uma camisinha, ou como que funciona esse processo, e tudo isso é muito importante, e também é muito urgente, porque é uma coisa que pode gerar problemas muito sérios, como, por exemplo, a gravidez precoce, que é uma coisa que afeta o nosso país hoje. Então, é muito interessante também, porque ela traz discussões de, por exemplo,
Viu? Exames médicos são fundamentais, você tem que acreditar na ciência. Às vezes, um médico não vai te entender tão bem. E é importante você saber que tudo bem você procurar uma segunda opinião, tudo bem você procurar entender o que está acontecendo com o seu corpo. E é muito legal porque um dos objetivos da professora, e isso é muito interessante porque isso é discutido na questão 5, é como que ela viu a mudança desse debate, como que ela criou uma atmosfera dentro de sala de aula para esse debate ser feito de forma mais saudável. Então, é muito legal ela discutindo que a primeira classe que ela pegou há 10 anos atrás, quando começou a trabalhar com educação, e o trabalho que ela faz hoje, a gente viu que esse debate foi desconstruído, esse estigma ele foi desmantelado, e de pouquinho em pouquinho, cada vez mais é possível conversar sobre esses assuntos sem o peso, sem a cobrança, sem a polêmica. Isso é muito importante, porque é uma discussão que tem que ser natural, é uma discussão muito humana, e você não conseguir fazer esse discurso, e não conseguir fazer esse debate de forma humana, traz uma série de consequências ruins. E é muito interessante porque ela também traz uma discussão nova de como, por exemplo, é feito esse processo de educação, e como ela trabalhando há 10 anos nessa área e conseguindo entender o público, conseguindo entender os alunos com quem ela trabalha, ela consegue fazer uma comunicação e fazer um discurso que faz sentido. Então ela cita, por exemplo, como ela faz piada e como ela deixa os alunos darem risada de algumas coisas para conseguir guiar essa informação e fazer ela ser praticamente mastigada de uma forma que fosse mais natural. Uma das frases que ela falou que a gente gostou bastante foi: a educação sexual hoje é menos tabu, mas ainda há necessidade de se conversar mais. Quanto mais falamos sobre um assunto, mais natural ele se torna, mais o conhecemos. Eu acho que isso resume bastante o que a gente está fazendo com o nosso trabalho, isso entrando nos comentários finais, de como a gente reconhece a importância, a gente sabe que é fundamental discutir tudo isso, e também é fundamental discutir a forma como isso é feito. E é muito interessante que a professora, um dos objetivos dela dentro de sala de aula, isso não só com a educação sexual, é criar uma atmosfera onde o conhecimento possa ser feito e possa fazer sentido. E além disso, ele possa ser levado além da sala de aula. Então, isso é um dos processos que a gente aprendeu bastante, que a gente vai levar para o resto da nossa carreira, que é como a educação necessariamente está atrelada à aula expositiva, ao slide, à apresentação. Ela é muito mais que isso, é uma atividade muito humana e, de certa forma, é muito bonito ver isso, porque é uma coisa que a gente vai aplicar quando for nas primeiras salas de aula. E vai ser um dos nossos objetivos. Quando a gente estiver trabalhando com nossos primeiros alunos, a gente vai sempre priorizar agora construir uma atmosfera em que o ensinamento, a educação faz sentido. E faz sentido tanto para a gente que está aprendendo, está tentando passar alguma coisa, quanto o aluno que está no mesmo processo. E através disso a gente consegue entender que é possível transformar a realidade, é possível transformar através dessa relação. E é isso que a gente vai levar para a nossa carreira. E foi um projeto muito interessante. E a gente agradece à professora Luciana por toda essa experiência.